Muito se fala aqui nesse canal sobre o homem ser o vilão da história e a mulher é sempre a vítima. Não existe praticamente nenhum estudo sobre mulheres psicopatas, mas em compensação, quando você fala em psicopata, o que lhe vem à cabeça? Homens, homens, homens. E isso não é verdade. E eu vou te mostrar hoje aqui nesse vídeo. Vem comigo. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um bate-papo muito importante nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre mulheres psicopatas, ou seja, pode ser aquela sua parente, pode ser aquela sua namorada, pode ser aquela sua amiga. E para iniciar o vídeo de hoje, eu quero ler o comentário que a Pandora deixou em um dos vídeos aqui no canal. Ela disse o seguinte, depois vamos continuar, tá bom? Alguém chegou a comentar que as mulheres devem ter cuidado com os homens e que há uma maior quantidade de homens agressivos e narcisistas. Não é verdade. Muitas mulheres são terríveis nesse aspecto e eu concordo com você, Pandora. E se considerarmos que são mães, amigas ou colegas de trabalho e que agem nos vínculos sociais destruindo sua reputação de forma sutil e enviesada, a quantidade de mulheres narcisistas e sociopatas pode ser equiparada à dos homens com o mesmo problema. Existem mulheres extremamente narcisistas que usam das relações sociais ou familiares para destruir o alvo, suas vítimas. Se você for um alvo, ela procurará destruir-lhe, utilizando as pessoas ao redor como instrumento. São extremamente covardes, nunca te enfrentarão, nem se permitirão ser pegas. Destroem sua reputação, semeiam discórdia das mais variadas e trabalham de uma forma bem sutil e constante. Elas não têm pressa, não importa o tempo que leve. Os homens só conseguem ter poder devido à disponibilidade sentimental da vítima. Uma vez que a mulher identifique, ela interrompe o assédio. Caso haja perseguição, ela pode recorrer aos órgãos de coerção para sua própria segurança. A questão é que as mulheres insistem em manter-se numa situação danosa. No caso das mulheres sociopatas, elas são ainda mais ardilosas que os homens, porque elas usam a teia social contra você, passando despercebidas de modo que independe da disponibilidade da vítima. A princípio, as situações vão parecendo confusas, até que a vítima saiba identificar a agressora. Contudo, uma vez identificada, a pessoa assediada não tem a oportunidade de confrontá-la, porque ela se esconde atrás de uma rede de outras pessoas. Ou seja, além de ser difícil identificar a fonte dos problemas, o assédio não depende de sua disponibilidade e enfrentar a agressora é extremamente complicado, porque todos os ataques são indiretos. Os homens parecem cruéis por causa das dores emocionais que geram em mulheres perdidas, carentes e imaturas, que se disponibilizam a alimentá-los emocionalmente. No entanto, uma vez que os sinais são identificados, as mulheres são livres para fazer cessar os abusos, quando escapam do alcance deles. No caso das mulheres agressoras, elas são infinitamente sutis e por isso mesmo muito mais ardilosas. Elas usam os ambientes familiares ou sociais de modo que para a vítima identificá-la leva muito tempo. E para fazer cessar o assédio, elas precisam construir novas relações sociais, deixar os ambientes que frequentam literalmente desaparecer. E aí, depois que eu li esse comentário aqui da Pandora, eu fui pesquisar mais sobre o assunto e encontrei no Psychology Today uma boa explicação, daí decidi fazer aqui um vídeo para o canal. Afinal, aqui existem muitos homens que gostariam de saber um pouco mais sobre mulheres psicopatas. E em relação a nós, mulheres, quem nunca desconfiou de uma amiga ou uma parente que pudesse ser uma psicopata, né? Sabe o que é impressionante, gente? O fato de que as mulheres têm essa coisa de ser sempre as vítimas. Então imagina uma mulher que sabe manipular
E tem a lei a seu favor. No caso, até uma delegacia só para ela. Sim, nós temos uma delegacia só para nós. Por isso que é complicado. Eu não tô aqui querendo dizer que isso é ruim, tá? Eu tô falando que isso ajuda as psicopatas a se livrarem dos danos que causam a terceiros. Apenas com seus teatrinhos, onde se fazem de vítima. De fato, os poucos estudos realizados trazem para nós que cerca de 17% das mulheres que estão presas, que estão encarceradas, atendem aos critérios de serem psicopatas, se comparado aos homens, que é 30%. Mas e fora do sistema? Quais as chances que você tem de um psicopata feminino estar à espreita aí da sua vida? Na verdade, as chances são razoavelmente boas. Estima-se que 4 em cada 100 pessoas se encaixam na definição de psicopata, mas a maioria não é uma assassina demente, de fato. A maioria dos psicopatas foge à detecção. Eles podem ser seu médico, seu advogado, seu chefe ou seu colega de trabalho. Portanto, há boas chances de você ter pelo menos um psicopata em sua vida. E essa pessoa pode muito bem ser uma mulher. Se de cada 100 pessoas, 4 são psicopatas, uma dessas é mulher. Aqui é que tá o problema. Como raramente discutimos psicopatas do sexo feminino, ou as vemos nos noticiários ou nos filmes, não somos tão bons em identificá-las quanto os psicopatas do sexo masculino. Em parte, isso ocorre porque os psicopatas do sexo feminino não necessariamente parecem e agem da mesma maneira que os do sexo masculino. Por isso que eu quis trazer aqui pro canal, quis gravar esse vídeo para que a gente possa ver as diferenças entre os sexos em relação à psicopatia. Em relação ao narcisismo, todos os psicopatas são ricos. Isso significa que eles se veem superiores àqueles ao seu redor. Os narcisistas do sexo masculino tendem a gritar elogios do telhado. Eles tendem a se gabar de suas realizações e superioridade nas mídias sociais. Eles não têm nenhum problema em dizer na sua cara que eles são melhores que você. Já os psicopatas do sexo feminino são diferentes. Eles são mais secretos sobre suas tendências narcísicas. Eles sorriem e elogiam cara a cara, mas pensam que são melhores do que você pelas costas, aqueles que falam pelas costas. Em relação à agressão, os psicopatas masculinos, eles tendem a mostrar isso comportamentalmente. Eles se envolvem em agressão física, abusam de animais e cometem crimes violentos. Isso ajuda a explicar por que a porcentagem de psicopata nas prisões masculinas é o dobro dos que nós temos nas prisões femininas. Como os psicopatas do sexo masculino têm maior probabilidade de se envolver em comportamentos violentos, é mais provável que sejam pegos e presos. Já as psicopatas do sexo feminino estão melhor equipados para voar sob o radar, entendeu? Isso ocorre porque eles tendem a mostrar sua agressão racionalmente. Eles espalham fofocas sobre você no trabalho, eles o levam a tal ponto que você duvida da sua própria sanidade. Eles sugam você e o manipulam para fazer o que eles querem. Se você se recusar a ir junto, eles ameaçam te prejudicar em resposta. Eles são mestres de marionetes, apertando os botões de todos e puxando as cordas das pessoas para conseguirem o que querem. E no final, a diferença se resume a isso. Os psicopatas do sexo masculino dão socos, já os psicopatas do sexo feminino jogam sombra. Então, o que você deve fazer se suspeitar que há um psicopata feminino à espreita em sua vida? O que você deve fazer? O primeiro passo é identificá-los, o que é mais difícil do que você imagina. Apesar de que os filmes nos levam a acreditar que a maioria dos psicopatas não são assassinos psicóticos e furiosos. E, em vez disso, a maioria é o que os psicólogos chamam de psicopatas bem-sucedidos. Eles são CEO, médicos, advogados, sabe aquela sua celebridade amada? Então, todas essas são profissões com alta porcentagem de psicopatas. Então, essa é a boa notícia. Se houver um psicopata na sua vida, é provável que ele ou ela não o mate. Mas aqui está a má notícia. Essas pessoas provavelmente tornarão a sua vida infeliz e prejudicarão você de maneiras, assim, menos óbvias. É por isso que a detecção é fundamental. Mas antes de começar a ficar paranoico, saiba disso. Nem toda mulher que fofoca ou ameaça te machucar é uma psicopata.
A psicopatia é um distúrbio estritamente definido, composto por uma combinação de várias características, não apenas uma. Mas e se você identificou uma psicopata aí na sua vida? Na verdade, há pouco que você possa fazer para mudar uma psicopata. Ser um psicopata não é uma escolha, é algo que está ligado ao cérebro das pessoas. Eu já falei isso aqui em vídeo várias vezes, mas é sempre bom relembrar. Por exemplo, quando as pessoas veem imagens angustiantes ou comportamentos imorais, os psicopatas, homens e mulheres, mostram atividade reduzida na amígdala, a parte do cérebro que controla e processa as emoções, em comparação com os não psicopatas. Isso explica porque os psicopatas não são afetados pelo sofrimento dos outros. Sua falta de empatia é profunda em sua arquitetura neural. Em certo sentido, a psicopatia é uma doença do circuito emocional do cérebro, especialmente a parte que lida com as emoções interpessoais. Então, se você não consegue convencer o psicopata da sua vida a mudar, o que você pode fazer? Infelizmente, muitas vezes acontece que a única maneira de derrotar um psicopata em seu próprio jogo é se recusar a jogar. Não tem jeito. Não se envolva em fofocas mesquinhas, não morda a isca quando eles apertarem seus botões, defenda sua posição e não deixe que eles te intimidem. E se tudo isso mais falhar, faça o que as vítimas de todos esses filmes de serial killer fazem. Corra! Fuja! O problema é que a gente tende a não acreditar que aquela pessoa que se mostrava tão amável possa ter mudado da água para o vinho e insistimos em ignorar os sinais. Eu já passei por isso com um homem e provavelmente com mulher também, mas deve ter passado despercebido nesse caso e ficou lá gravado no meu passado como uma amiga, a falsa e infeliz, sem saber que a criatura devia ser uma psicopata. Pegue aí pela memória. Vai, deita aí, tenta meditar um pouquinho e observa dentro aí da sua mente se você já não passou por situações onde aquela pessoa era tão má, tão mesquinha, tão egoísta, que você não conseguia entender por que você era tão amiga dela, você se importava tanto com ela e ela só queria te sacanear. Aí depois você se afastou dela e ficou sabendo que ela falava de você para a cidade inteira, inventava coisa. Busca aí pela memória se isso já não aconteceu com você. E como eu já falei antes, entre cada 100 pessoas, 4 são consideradas psicopatas. E dentre essas 4, uma normalmente é mulher. Então é um número razoavelmente alto para que não hajam tantas pesquisas falando a respeito. Eu precisava trazer esse vídeo para vocês, eu precisava falar com vocês a respeito disso, porque, como eu já falei no começo, as mulheres hoje têm toda a proteção, tem a tal da sororidade, tudo o que nós precisamos para se fazer de vítimas nós temos. Então, eu quero deixar aqui esse alerta. Nem todo homem que é um homem mau, porque tem que diferenciar também pessoas más de pessoas psicopatas, né? Nem todo homem mau é um psicopata e nem toda mulher que faz essas coisas, como disse já, fofoca e tal, é também uma psicopata. Então não vamos sair por aí enlouquecendo, né? Vamos observar, não vamos expor tanto nossa vida, não vamos confiar tanto assim nas pessoas, que tudo dará certo no final. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha, vai lá, compartilha nas suas redes sociais. Eu acho muito importante levar esse alerta para todas as pessoas. Nem todas as mulheres são santas.